Enquanto todo mundo fala de Copa do Mundo, na Série D tivemos dias de penais, muitos pênaltis aí para você e classificações inesperadas. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, além de Cristiano Ronaldo não marcou para Portugal 0-0 a partida e Messi marcou mais um. A Jordânia entrou para a história mesmo perdendo para a Argentina e a República Democrática do Congo emocionou o mundo nesse sabadão. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, então. Fala, guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 3, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer aí para você resumo da Copa, as últimas classificações, quem estará na próxima fase. Hoje já começa mata-mata, só tem um jogo. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais aqui no canal do Guerreiro. Fica conosco até o final. Tá na tela aí para você. Vamos começar falando de. Veja o que eu selecionei aqui para você: Copa do Mundo de cara aí na tela. Vamos falar aqui de Egito classificado, empatou com o Irã 1-1 e a Bélgica tomou a primeira colocação aí do Egito, né? Vamos começar aqui pela Nova Zelândia e Bélgica. Bélgica 5-1 na Nova Zelândia. Veja quem fez os gols aí da Bélgica, tá aí na tela para você. Lukaku fez, né? Também. De Bruyne, sempre ele, tá aqui o garotão, né? E tivemos aqui a diminuição pelo Elijah Juste, né? Aqui da Nova Zelândia, fez o gol de honra da Nova Zelândia, que foi o lanterna do grupo aí. O Irã empatou com o Egito, não se classificou, mas também quase, né? Aqui, ó, 3 pontos, fez 3 pontos, não ficou na lanterna, quase, faltou aí um pontinho para poder se classificar. Lembrando que o único país, né, que ficou em terceiro lugar e se classificou com 3 pontos foi Senegal. Tivemos a Escócia lá no grupo do Brasil que ficou 3 pontos, mas o saldo de gols ficou negativo aí por conta da goleada do Brasil, né? Então tá aqui, ó, Egito 1-1, Nova Zelândia 1, Bélgica 5. Vamos para o grupo da Inglaterra. A Inglaterra teve dificuldade com o Panamá no primeiro tempo, mas no segundo tempo desencantou e fizeram aí 2 gols. O Bellingham fez o primeiro e o Harry Kane logo na sequência, 5 minutos depois, fechou o placar para a equipe inglesa. Nós tivemos a vitória da Croácia sobre Gana, estava torcendo para Gana, para que o país africano se classificasse, e apesar da derrota, se classificou, ficou com 4 pontos, 2 gols, 0 gols de saldo, né? Se classificou aí na Bacia das Almas, como é chamado, né? Está aqui na tela para você, então, ó. Inglaterra 7, Croácia 6 e tivemos Gana com 4 pontos. Mais um país africano, na verdade aqui, ó, Egito, Gana e República Democrática do Congo passaram, né, de fase aí. É a Copa dos Africanos, né? Os africanos aí emocionando o mundo, criando expectativa. A gente sabe que na próxima fase, né, já vai ser mais difícil, mas pelo menos entraram para a história, passando de fase, passando da primeira fase na Copa do Mundo. Alguns, pela primeira vez, e estando na Copa do Mundo, conseguiram esse feito aí incrível, como foi o caso ali do Cabo Verde, né? Então, interessante aqui. A Argélia também protagonizou o espetáculo de futebol. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Vamos primeiro encerrar aqui no grupo do Panamá, Inglaterra, Croácia e Gana, né? 2-1 aqui. Tivemos Portugal, nenhum gol aí de Cristiano Ronaldo. Tivemos Colômbia com 7 pontos. Portugal passando na segunda colocação. E a República Democrática do Congo fez história e passou aí na terceira colocação com um gol de saldo, né? O golzinho salvador aí da República Democrática do Congo. Lembrando que o empate classificaria as duas seleções, né? Você classificaria aí. Cadê? Deixa eu ver. Eu tô falando aqui, eu tava falando da Argélia aqui, né? Já tô antecipando o assunto. Então, a República Democrática do Congo passou, goleou aqui o Uzbequistão 3-1. Portugal não fez nada, ficou na segunda colocação. Vamos ver isso é um dos próximos capítulos para essas equipes. Vamos trazer a definição de todos os grupos. Agora sim, vamos falar aqui da Jordânia. Perdeu para a Argentina 3-1. O Messi só não fez mais gols, Guerreiro, porque o técnico colocou ele só no segundo tempo ali, basicamente aos 55 minutos do segundo tempo, o Leonel Messi entrou, aos 80 ele marcou numa falta, né? Ali que o goleiro praticamente aceitou o gol de Messi, né?
Foi interessante aí. E qual é a história da Jordânia aqui? Por que que ela entrou para a história? Ela conseguiu marcar gols nos três jogos, né, da Copa do Mundo na primeira fase, algo que não acontecia durante a história do país, né? Então, o país aqui pela primeira vez na Copa do Mundo e nos três jogos, apesar da derrota, conseguiu marcar três gols. Então, tá na história aí da Jordânia e os jogadores que marcaram esses gols também tá na história, como por exemplo aqui o Moussa Altamari, né? Que fez o gol da Jordânia. Leonel Messi com esse gol chegou a 19 gols. Eu queria que ele tivesse feito mais, né? Eu achei que o técnico vacilou aí não ter botado aí no primeiro tempo, poderia ter feito um hat-trick aí e ampliado a vantagem, visto que a última Copa de Messi ele tem que manter uma distância aí de Kylian Mbappé para se manter por um bom tempo aí como maior artilheiro da Copa do Mundo, né? Lembrando que o Mbappé tá logo aí atrás, né? Agora sim, esse jogo aqui foi um dos mais emocionantes da noite, porque tinha um terceiro personagem envolvido aqui que era o Irã, né? O Irã estaria se classificando caso um dos personagens aqui vencesse, ou a Áustria ou a Argélia. O empate classificaria os dois. Aí tu pensa assim, não, então os caras jogou combinado, né? Combinado nada. Combinado nada, guerreiro. Foi fogo em cima de fogo, né? Aqui foi pesado. Veja, por exemplo, a trajetória dos gols, ó. Aos 28 minutos, o Marcon marcou para a Áustria. Aí você vê a pressão que ele sofreu, né? Que somente aos 45 minutos do primeiro tempo a Argélia empatou. No segundo tempo, o Marcel voltou aí ampliando para a Áustria. A Áustria eliminando a Argélia novamente. Então a Áustria abriu o placar, a Argélia empatou, se estava se classificando os dois. Aí poderia ter tirado o pé, né? Mas o Marcel foi lá e fez. E logo 5 minutos depois, o Riad, né, fez o gol aí para a Argélia, empatando a partida. Aí tu pensa, não, agora os caras vão tirar o pé, ninguém vai fazer mais nada aí, para poder então os dois se classificar junto, né? E nesse meio tempo tinha um personagem que ficava ali mudando de figura, né, que era o Irã. Quando um estava vencendo, por exemplo, aqui, ó, fez o gol, né, aos 28 minutos, Irã se classificando junto com a Áustria. Depois a Argélia empatou, Irã fora, a Áustria e a Argélia se classificando. E aí ficava nisso, né? E também a Espanha, né? Que ia receber um desses personagens que eu não lembro qual, né? Mas você vai ver daqui a pouco na tabela que, ao passo que um ia saindo, o outro ia entrando, né? Ah, o Irã vai enfrentar a Espanha. Não, agora é a Argélia. Não, agora é a Áustria. E aí ficou nessa confusão até o último minuto de jogo. Por exemplo, aqui, você pensa que estava 2-2, ficaram tranquilo, ó. Aos 93 minutos, nos acréscimos, a Argélia fez um gol que parecia desanimar aqui a Áustria, né? Estava eliminando a Áustria. Lembrando que nas Copas anteriores, teve uma Copa aí para trás, que a Áustria combinou com a Alemanha o resultado para eliminar a Argélia. Então poderia ser a vingança, né, da Argélia aí em relação à Áustria, né? Mas não foi isso que aconteceu. A Áustria reagiu. Depois que a Áustria sofreu o gol, eu percebi, guerreiro, ali um desânimo dos jogadores da Áustria, né? Tava todo mundo ali cabisbaixo, desanimado. Mas aí os caras pegaram a bola, foram para batalha e 3 minutos depois o Sazan fez o gol aí para a Áustria. Sazan que estava machucado, quase não ia para a Copa, né? Se recuperou a tempo de fazer um gol histórico aí na classificação para a próxima fase da Áustria. Com esse resultado, a Argentina em primeiro com 9, 100% de aproveitamento, a Áustria com 4 e a Argélia também com 4 passou aí. Apesar de ter menos saldo de gols aqui, menos 2 negativo, mas tinha 4 pontos, está classificado como a terceira melhor. A Argélia aí está na próxima fase, mais um time africano passando de fase na Copa do Mundo. E é hoje já começa aqui com África do Sul e Canadá, mata-mata, segunda rodada, lembrando que quem perdeu, filho, pega as malinhas e vai embora, né? Ou então fica na assistência ali, na arquibancada, assistindo os outros jogar. E amanhã tem Brasil, 2 da tarde, tu foi liberado, tu foi convocado pelo Ancelotti, né? É, meu amigo, quem trabalha vai ter que se virar nos 30 aí para assistir. Hoje em dia tá fácil no celular você assistir no YouTube, né?
E depois assiste aqui o canal do Guerreiro para pegar o resumão também das partidas. Amanhã também tem Alemanha e Paraguai, não é só o Brasil que vai se dar bem nessa não, hein? Tem a Alemanha e Paraguai. Vou torcer para o Paraguai, viu? Vou torcer para a zebra, né? Paraguai. Países Baixos e Marrocos também vai jogar, bem interessante. Vou torcer para o Marrocos. E aí nós temos na terça-feira França e Suíça, Costa do Marfim e Noruega. Jogaço, né? Só páreo pesado daqui para frente, né? Aí temos aqui, ó, México e Equador na terça-feira. Quarta-feira tem Inglaterra e República Democrática do Congo. Senegal, que passou com 3 pontos aqui, vai pegar a Bélgica. Bélgica que ficou a primeira colocada aí ali no grupo onde tinha Portugal. Estados Unidos pega a Bósnia. Jogaço, né? Espanha pega a Áustria. Tá aqui, ó. Espanha pega a Áustria, né? Lá naquele grupo que eu tava falando. E Portugal pega a Croácia, jogão aqui também, pesado, né? Duas seleções que não desempenharam bem nessa Copa, mas vão se enfrentar aí agora para decidir. A Suíça vai pegar a Argélia, a Austrália pega o Egito, a Argentina pega Cabo Verde, Colômbia pega Gana. Aqui eu achei bom para a Colômbia, né? Para a Colômbia que pegou Gana. A Argentina também pegou um time razoavelmente fácil, mas eu vou torcer aí para Cabo Verde, né? O Vozinha pegar tudo ali do Messi, né? Teve a sua chance, Messi. Agora vai perder pro Vozinha, né? É, pelo menos é a minha torcida, né? Ou então vai que o Messi vai tomar as três aí no Vozinha. E o Vozinha vai pra casa, né? Mas é isso é a Copa do Mundo, é hoje, então não se esqueça aí, ó, às 4 da tarde, África do Sul e Canadá. Vamos aqui de Série B, jogos interessantíssimos, né, aqui da Série B. Já falamos desses dois jogos aqui e ontem tivemos Operário e América Mineiro 1-0 para o Operário. Vitória, né, do Operário aí em cima do América. Moraes foi quem fez, né? Não foi Alexandre de Moraes, não, tá? Foi o Moraes. E o Criciúma venceu aqui o São Bernardo 1-0. Rômulo Otero foi quem fez o gol aí para o Criciúma, né? Hoje tem jogos, né, pela Série B, tem Atlético Goianiense e Ponte Preta, tem Juventude e Ceará, Atlético e Avaí, Fortaleza e Sport Recife, além de Náutico e Goiás. O horário dos jogos, Atlético Goianiense e Ponte Preta às 4, assim como Juventude e Ceará. Aí teremos às 4 também Avaí e Atlético. Às 18h30 tem dois jogos: Fortaleza e Sport Recife, Náutico e Goiás. Na terça-feira tem Botafogo de Ribeirão e CRB pela Série B. Muito bem, vamos aqui de Série C. E tá chegando a emoção da Série D, né? Que nas penalidades vamos só fazer a análise dessas penalidades. Ontem tivemos Inter de Limeira 2, Maringá 2, Floresta bateu o Barra 2-1, Paysandu perdeu em casa para o Santa Cruz 3-1 para o Santa, né? Santa Cruz aí dominando o Papão. O Itabaiana 1-0 em cima da Ferroviária. Olha, é isso mesmo, da Ferroviária 1-0 aí. E hoje tem mais jogos, hoje tem 11 da manhã, daqui a pouco Figueirense e Guarani, Ipiranga e Confiança às 20h30. Às 20h30 também tem Ituano e Maranhão. Na terça-feira tem Caxias e Anápolis, Volta Redonda e América. América não, Amazonas, né? E Botafogo da Paraíba contra o Brusque. São jogos da terça-feira. Vai dar uma puladinha aí na segunda, né? Segunda é férias. É jogo do Brasil, né? Muito bem, agora sim vamos às emoções das penalidades. Tá aí na tela para você. Blumenau e São Luís empataram o primeiro jogo 1-1. No segundo jogo também ficou 1-1. E aí, guerreiro, nas penalidades, o São Luís venceu aí por 3-1, penal batido, né? Penal convertido aí pelo São Luís. Está classificado para a próxima fase da Série D. Quem se classificou também foi o São José em cima do Santa Catarina. Primeiro jogo 1-1, segundo jogo 1-1 também, 4-2 nas penalidades. São José classificado. Aqui o bicho pegou mais, né? Que foi emocionante, ó. 1-1 no primeiro jogo entre Maracanã e Imperatriz. Segundo jogo 0-0. Nos penais foram 6-7 para o Imperatriz. Imperatriz está classificado, 7 gols aí de penalidades contra 6, né? É, meu amigo, foi longe aí, né, os caras? Então, 7-6.
Imperatriz classificado. 2-0 do Betinho em cima do Vitória, sem muito susto, né? Aqui quem tomou susto foi o trem, né? Enfrentou ali o Sampaio Correia do Maranhão e acabou perdendo 2-1 em casa, né? Para o trem. Resultado ruim, o trem desandou, né? Mas aí no placar agregado, o trem venceu, né? O trem está classificado. Tu achou que o trem tinha perdido, né? Tinha perdido o trem? Não perdeu, não. 3-2 no placar agregado para o trem. Havia vencido o primeiro jogo por 2-0. E aí a vantagem, né? Aí foi vantagem esse golzinho aqui no jogo da volta. Muito bem, segundo jogo aqui entre Iguatu e Tuna, 1-1, mas o primeiro jogo havia sido 2-1 para o Iguatu. Iguatu está classificado para a próxima fase. Maguari venceu o primeiro jogo por 2-0 e não conseguiu manter a vantagem, né? No segundo jogo perdeu por 1-0, mas se classificou porque tinha feito dois, né? Então está classificado aí o Maguari e escapou aí daquele jeito, né? Que você imaginou aí, né? E aqui a Portuguesa, né? Venceu por 1-0. Já havia vencido o primeiro jogo, aliás, empatado o primeiro jogo em 1-1 com o Sampaio Corrêa lá do Rio de Janeiro. E a Portuguesa, a Lusa, está classificada. Água Santa foi eliminado para o Velo Clube nas penalidades, 1-1 no tempo normal, primeiro jogo 0-0 e nas penalidades 4-2 para o Velo Clube, eliminando o Água Santa, né? Teve empate entre Uberlândia e Rio Branco no jogo da volta, 2-2, mas como o Uberlândia havia vencido o primeiro jogo por 2-0, ficou 4-2 no placar agregado. E é aquela velha história, né? 1-1 para o Sergipe. Asa fez 1-0 no jogo da volta fora de casa, guerreiro. O que foi aí com requinte de crueldade, né? 1-0 fora de graça, de casa, né? 2-1 no placar agregado. Asa está classificado. Águia de Marabá venceu o primeiro jogo. Aliás, perdeu, né, o primeiro jogo por 2-1 para o Parnaíba. Lá em Marabá, meteu 2-0 no Parnaíba, se classificou 3-2, é a virada da noite aqui, né? Na verdade, o jogo foi de tardezinha, às 16, né? E aí foi 2-0 para o Águia de Marabá. Águia de Marabá classificaram para a próxima fase. CSA e Lagarto, primeiro jogo 1-1, segundo jogo CSA 2-0 em cima do Lagarto, CSA classificado. Capital, não teve dó, né? Primeiro jogo 1-1, segundo jogo 4-0 na sua casa, né? A vantagem do 1-1 no primeiro jogo foi importante para o Capital. E aquele que já havia feito três no jogo da ida fora de casa, fez só um em casa aí, só o arroz com feijão, 1-0, está classificado aí o América em cima do Fluminense. Tombense e Craque, jogo emocionante, jogo pegado e o empate em 0-0 aí. O Craque se classificou, havia vencido o primeiro jogo, né? Aqui quem se classificou foi o Gama, né? Gama venceu o primeiro jogo por 2-1 e o segundo jogo 1-0. Mas eu esqueci de falar aqui do 15 de Piracicaba, 2-0 em cima do América, classificação por 3-1. E o Goiatuba também se classificou 1-0, primeiro jogo 0-0. E hoje, para fechar aí então a Série D, tem Juazeirense e Serra Branca, né? Juazeirense e Serra Branca. Aí tem mais jogos aqui, tem o ABC contra o Altos, tem o Noroeste e a Portuguesa, jogos, esse jogo aqui é 3h30, os demais jogos às 4 da tarde. Noroeste e Portuguesa do Rio, Cianorte e São Joséense, Marcílio Dias e Cascavel às 4 da tarde. 4h30 tem Manauara, que venceu por 2-0 o primeiro jogo contra o Independência. Às 16h30, Nacional e Araguaína. Araguaína perdeu, hein? O primeiro jogo aí. Lá em Araguaína vai ter que reverter fora de casa. Porto Velho e São Raimundo 1-1. Primeiro jogo. Hoje joga às 17 horas. Também junto com o Ferroviário e Central. 13 Jacuipense. 13 meteu 3-1. Tá com vantagem. Guaporé e Monte Roraima. Monte Roraima venceu o primeiro jogo bem apertado, 3-2. Tá com vantagem, vai ter que segurar a barra aí, né?
E o Democrata joga com Iviema, Luverdense com Ceilândia. São jogos das 18 e das 19 horas. E você vai curtir tudo aqui no canal do Guerreiro, o resultado dessas partidas, canal Guerra de 3. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você deseja ajudar o nosso canal, compartilhe aí com seus amigos. Aquele que gosta de futebol e gosta de Série D, né? E também Série B e Série C. Além de Copa do Mundo, claro, né? Não é só curtir a Copa do Mundo, é também estar por dentro aí da Série C, Série B e da Série D. Por esse vídeo é isso. Abraço, valeu e fui. Loja do Guerreiro, primeiro link na descrição. Não esquece.